E aí, olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Henrique Lima, como vocês estão vendo, eu estou aqui num lugar novo, por isso que eu estava aqui sem gravar um período. E aí, eu quero conversar com vocês hoje, abrir um pequeno debate em cima de uma polêmica que está acontecendo esses dias, que com certeza você já viu, que é o escândalo da fraude dos aposentados do INSS. Talvez você tenha visto o vídeo do Nicolas Ferreira, mais recentemente do Primo Rico, né, falando números absurdos, né, como 90 milhões, 218 milhões, o Primo Rico falou. E são números mentirosos, né? É a extrema-direita se aproveitando de de um escândalo dentro de um governo de esquerda, que é a coisa que eles sempre fazem. Antes de você começar esse vídeo, de assistir, vou pedir para que, se você gostar dele, por favor, deixa o like, se inscreve, estamos com 175 inscritos, pertinho de 200, vamos alcançar esses 200, tá? Vou levar vocês para os sites, porque a gente vai dividir esse vídeo em algumas partes, pode ser que fique um vídeo um pouco longo. Vamos primeiro compreender o que foi essa fraude do INSS, e aí nós vamos debatendo um pouco sobre isso, e lá no finalzinho a gente vai fazer uma reflexão sobre essa questão de corrupção, porque se joga muita culpa no Estado, e é sempre a esquerda que é corrupta, e aí a galera da extrema-direita se aproveita disso. E por que que essas coisas acontecem? Tá? Então vamos lá levar vocês aqui para o site, é um site comuzão, G1, nada de site de esquerda para vocês dizerem que eu estou sendo leviano. Pronto, estamos aqui no site do G1, nós vamos entender aqui o que é essa fraude, como é que ela acontece, né? Aqui o título é Entenda o esquema de fraudes do INSS que resultou na demissão do presidente do órgão. Tá? Vamos lá. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, a CGU, realizaram uma operação nesta quinta-feira, dia 23, contra um esquema de fraudes de Instituto Nacional de Segurança Nacional, o INSS. De acordo com as investigações, os suspeitos cobravam mensalidades irregulares, descontados do benefício dos aposentados e pensionistas, sem autorização deles. Os desvios ocorreram entre 2019 e 2024 e podem chegar a 6,3 bilhões, segundo estimativas. Nunca foi dito que seria 90 bilhões, como disse o mentiroso do Nicolas Ferreira. Até porque essa galera da extrema-direita, elas vivem disso, né? De contar narrativa. O que é uma narrativa? Na língua portuguesa, né? Narrar uma história, pode ser uma ficção ou do seu ponto de vista, certo? Que distorce os fatos, ou que nem tem fatos, muitas vezes. Por que que o Nicolas Ferreira e uma galera da extrema-direita está dizendo sobre 90 bilhões? Vou mostrar para vocês o que é. A gente está aqui nesse outro site, da UOL, que diz assim, ó, PF, Polícia Federal, nunca disse que fraude no INSS é de 90 bilhões. Consignados são investigados. Vamos lá. A Polícia Federal não disse que o escândalo de fraude do INSS chega a 90 bilhões de reais, como afirmam publicações nas redes sociais. Os posts distorcem uma notícia da jornalista Daniela Lima na Globo News. Ela disse que a investigação também está apurando empréstimos consignados não autorizados e que o valor total de contratações em 2023 chegou a 90 bilhões de reais. Ou seja, esse é o valor de todas as operações com essa modalidade de crédito e não o que foi desviado. Somando todos os empréstimos consignados, o valor é de 90 bilhões. Não é só de ilegalidade ou de desvio de verba. O Nicolas Ferreira está mentindo. Se ele está mentindo, ele é um mentiroso, como sempre fez. E uma boa parte da extrema-direita. Daniela Lima declarou que ainda é necessário identificar o que foi autorizado pelos beneficiários e o que não foi. O valor investigado é de 6,3 bilhões entre 2019 e 2024. Vamos voltar lá para outro site. E antes da gente continuar, eu quero deixar aqui para vocês uma dica de podcast para vocês ouvirem. Assim, tem coisa que a gente pode problematizar, mas é um bom podcast, que é o podcast O Assunto do próprio G1, que vai estar lá falando sobre a fraude no INSS. Procure, ouça que você vai entender bem direito o que está acontecendo. Vamos voltar aqui para o nosso site, tá? Como funcionava o esquema? Segundo a investigação, o esquema consistia em descontar de aposentados e pensionistas do INSS valores mensais,
como se eles tivessem se tornado membros de associações de aposentado, quando, na verdade, não haviam se associado nem autorizados os descontos. Tá? Aí, assim, é a primeira vez que isso acontece? Não é. Provavelmente você conheça o seu avô, o seu pai, o seu bisavô, algum momento da história, de alguém que teve descontos da sua aposentadoria. E às vezes é do próprio banco, né? Quem nunca teve? O meu próprio pai já teve desconto do Bradesco de seguros que ele nunca pediu. E sabe o que é que acontece? Nada, né? Mas a gente vai já entender esse contexto, por que que não acontecia e por que está acontecendo agora, tá? Segundo o ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, as ações envolvidas no esquema diziam prestar serviço, as associações envolvidas no esquema diziam prestar serviços como assistência jurídica para aposentados e ofereciam descontos em mensalidades de academia, plano de saúde, por exemplo, mas não tinham estrutura. Uma grande quantidade dessas associações eram associações já fraudulentas, que nasceram há pouco tempo, já com o intuito de buscar fraudar e roubar os aposentados. Ao todo, 11 entidades foram alvos de medidas judiciais. Os contratos de aposentados e pensionistas, como essas entidades, foram suspensos, segundo o ministro da CGU. Uma dessas entidades é o Sindicato Nacional dos Aposentados, a Sindinap, que tem como vice-presidente o irmão do presidente Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico. Em nota, a Sindinap afirmou que apoia as investigações contra descontos indevidos e que é uma entidade séria, transparente e responsável. Atuamos sempre com autorizações formais, em conformidade com as normas do INSS, conclui a manifestação. Aí aqui é o seguinte. Por que se fala isso? Porque o Lula é o presidente. Então tenta se ligar a ele, não é somente para conseguir minar a esquerda, porque é o que essa mídia burguesa quer, né? Porque quando a esquerda está no poder, elas perdem um pouco de grana, não é que elas deixam de lucrar, elas perdem um pouco de grana porque essa grana é redistribuída, certo? Porque para alguém ganhar, alguém tem que perder. No capitalismo é assim, não dá para todo mundo ganhar e nem todo mundo vai perder. Dito isto, significa necessariamente que o Frei Chico está envolvido? Não. É preciso esperar as investigações e saber o que vai acontecer de fato. Por exemplo, vamos imaginar que você faz parte de uma família com 6 pessoas e o seu irmão, sei lá, começa a roubar. A família inteira está roubando? Não, é uma pessoa. Está sendo negado que existe pessoas dentro dessas associações e dentro do próprio INSS e dentro do próprio governo que estejam roubando essas pessoas? Não, porque é preciso que hajam essas pessoas, né? Mas tem que esperar as investigações acontecerem para que a gente faça essa afirmação concreta, certo? Inclusive, um dos investigados fazia parte da indicação do Bolsonaro. E não aparece. Não aparece. Enfim, vamos lá. Quando começou a investigação? A investigação começou em 2023 na CGU, no âmbito administrativo. Em 2024, após a CGU encontrar indícios de crime, a Polícia Federal foi acionada. Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a PF abriu 12 inquéritos para investigar as fraudes. A CGU entrevistou uma amostra de 1.273 aposentados e pensionistas. A maioria, 97%, afirmou nunca ter autorizado desconto em seus benefícios. Cara, isso aqui eu não tenho dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Porque isso é uma categoria que é fragilizada nesse país, é dos aposentados. Tanto no sentido de que vão roubá-los, vão colocar coisas que não precisam, vão fazer com que essa galera continue pagando taxas de INSS, sendo que elas já trabalharam a vida inteira, então não precisava ter mais desconto nenhum, era só receber e ser feliz com o que dá, né? E querem ainda mais destruir o INSS. O que a burguesia quer acabar com o INSS para que toda a previdência seja privada, porque assim eles lucram mais, tá? Dito isto, vamos lá. Lembra quando começou a investigação? Quando começaram o período aqui de fraude do INSS? 2019. Quem era o presidente de 2019? 2019, 2020, 2021 e 2022. Quem era o presidente nesses 4 anos mesmo, hein?
Quem era? Hã? Jair Messias Bolsonaro. Estão tentando imputar uma coisa ao governo atual que começou no governo anterior. Inclusive o próprio Nicolas Ferreira. Em nenhum momento ele fala as datas. Eu acho isso incrível, né, Nicolas? Eu acho isso incrível. Que tu não diz que começou no teu patrãozinho lá. Não diz, né? Aí foram 4 anos onde não houve nenhuma única investigação. Sabe por quê? Vocês lembram que o Bolsonaro vivia interferindo nas investigações das coisas? Vou mostrar aqui para vocês, só um instante. Aí, ó. A BIM teria interferido em investigações para beneficiar filhos de Bolsonaro. Gestão Bolsonaro já trocou ao menos 20 delegados de cargos de chefia na PF. Vamos buscar mais. Não satisfeitos, vamos buscar mais. Bolsonaro troca a direção da PF pela 4ª vez e nomeia delegado ligado a ministro. E não dá para trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. E ponto final, pô. Não é ameaça, não é uma extrapolação da minha parte, é uma verdade. Como eu falei, né? Dei os ministérios para os senhores. O poder de veto. Mudou agora, tem que mudar, pô. Com a reunião mais avançada, Bolsonaro volta a reclamar de falta de informações, ao dizer que apenas o seu serviço particular funciona. Então, eu acho que ficou bem claro já, né? Como o Bolsonaro interferiu nas investigações, né? E aí, gente, essa questão de corrupção em governos de extrema-direita, em períodos de ditadura civil-militar, não é novidade para ninguém. Se você tem um mínimo de conhecimento de história, se você estuda, você sabe que assim funciona. Não é porque não existe corrupção nesses períodos, é porque as corrupções não são investigadas, porque está todo o poder concentrado na mão de um ser humano só. Então, foram 4 anos que não foram investigados. O que o governo Lula faz quando entra? E aí vamos chamar de petista, mas enfim, cada um pensa o que quiser. A limitação intelectual de cada um é de cada um. O cara diz que vai dar autonomia para beneficiar isso. Vai dar autonomia para os órgãos investigativos, TCU, TGU. E é isso. Porque agora as pessoas estão avisando. Agora sim. O TCU 2023 já avisou das fraudes. E aí quem que foi que ignorou? O INSS, que estava aí na mão do Lupe e como é o nome do sujeito aqui, macho? Eu acabei de ler. Do Stefanuto. É isso. Eles ignoraram. Por quê? Porque não, porque eles estavam envolvidos claramente, né? Inclusive o Carlos Lupe, em 2011, em meio a escândalo de corrupção, ele pediu demissão também, né? Eu acho que assim, aquela máxima que eles usam contra eles mesmos deveria servir, né? Que não deve, não tem, né? Mas é isso. Isso aqui é uma falha, sabe do quê? Dessa tal da frente ampla. Desculpa, essa frente ampla, beleza, não serviu? Serviu. Porque nos ajudou a derrotar o bolsonarismo. Mas a gente precisa continuar com isso, bicho. Sério, o Lula precisa continuar com isso. Porque esses dias eu ouvi, assim, um cara que eu sou super fã, que é o Elis Jabu, dizendo que a frente ampla é necessária para derrotar o bolsonarismo. Porque ele não acabou sim, o bolsonarismo não acabou e ele não vai acabar. Porque o bolsonarismo é um nome para um troço chamado fascismo que está dentro do sistema capitalista. O problema é porque o PT ele não puxa debate, ele não vai à mídia dizer que, olha, aconteceu isso, aquilo, outro, nós estamos investigando, a extrema-direita está mentindo, o Nicolas está mentindo. Não faz. Quem está fazendo isso basicamente, são os comunistas. E algumas esquerdas progressistas nas redes sociais, no TikTok, no Instagram e tal, mas e aí? Quem tem que fazer isso é o governo, é o PT. Né? Mas vamos continuar aqui na leitura. Segundo ele, além de ter havido falsificações de assinatura, 72% dos casos das entidades não tinham entregue ao INSS a documentação necessária para fazer descontos diretamente no benefício. Vocês sabem quantas pessoas estavam responsáveis para verificar esses benefícios? 3. 3. Aí vem alguém me dizer que o Estado é inchado. Inchado de quê? Porque se nós tivéssemos mais gente, quanto mais pessoas, mais difícil você fazer falcatrua, porque você tem que envolver mais gente, né?
É mais difícil fazer corrupção. Você pode denunciar o fulano de tal porque você está segurado com o seu trabalho. Mas é isso. Outro momento a gente fala sobre essa ideia do Estado inchado. E aí, vamos lá. Me diga uma coisa. Vou só recapitular o que a gente já falou aqui um pouquinho aqui. Por que em 2019, 2020, 2021, 2022, Bolsonaro não investigou nada? Ah, o Nicolas disse, né, que o Bolsonaro tentou fazer isso com um projeto de lei que ia investigar os contratos ilegais, não sei o quê, mas é mentira, né? O projeto de lei que o Nicolas fala não estava nada de investigar ilegalidade, né? Muito pelo contrário, ele facilitava a contratação. Deixa eu ir atrás aqui da notícia aqui, rapidão. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa aqui, ó. Bolsonaro sancionou 100 vetos fim de controle em descontos no INSS. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, sancionou em 2022, nas vésperas de sair. Por que será, né? Bem pertinho de sair, ele faz isso. Interessante. O fim. Uma medida aprovada pelo Congresso que colocou fim ao controle maior sobre os descontos em benefício do INSS. Ele poderia apresentar vetos ao texto, mas decidiu dar aval ao conteúdo na íntegra. Esses descontos estão no centro de um escândalo de desvios, levantamento de suspeitas sobre dirigentes do INSS no governo Lula. Olha só. Aí vocês vão dizer que a Folha de São Paulo é comunista. Gente, tá muito claro o que está acontecendo aqui. Como diriam algumas pessoas aqui no meu comentário do vídeo anterior, se você tem 82 de QI, você consegue entender as coisas. Houve 4 anos para montar o esquema. Bolsonaro tentou fortalecer o esquema em 2022. E aí entra o presidente Lula, que não é nenhum comunista ou socialista, é um social-democrata, que não quer acabar com o capitalismo, enfim. E aí dá só assim, olha, a gente pode investigar. Investiga. E aí aparece o escândalo. É isso. É isso. Mas vocês não vão ver em nenhum momento qualquer direitista, apoiador de Bolsonaro, ou enfim, dizendo que isso esteve maior período no governo Bolsonaro, que foi montado lá, que foi tentado fortalecido lá. Não vai. Certo? Então é isso. Era mais pra gente conversar e abrir esse debate, porque, cara, na boa, assim, qualquer esquerda fuleiragem, como a do PT, é melhor do que qualquer extrema-direita, onde se finge que não há corrupção porque não é investigado. E é isso. É isso. Certo? Se você gostou, tem dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos aí nas próximas oportunidades. Valeu, falou!